Olá, amigos! A chegada dos cabos submarinos de comunicação está levando a uma guerra invisível entre China e Estados Unidos. Esses cabos cruzam o fundo dos oceanos. Hoje eles representam as conexões vitais de nossas vidas digitais. Altamente tecnológicos, os cabos submarinos transmitem imagens e sons à velocidade da luz. Isso é possível graças aos feixes de fibra de vidro finos e muito longos. Mas como tudo isso começou? A operação desses cabos submarinos não deve ser encarada levianamente, nem a sua vulnerabilidade. Eles estão no centro de questões técnicas, econômicas e geopolíticas. Em tempos de guerra, os cabos submarinos representam um verdadeiro interesse estratégico, mas eles podem ser terreno de operações maliciosas. São também o centro do conflito Estados Unidos e China, cujos riscos são colossais. Estamos a caminho de uma guerra híbrida. Quais são os verdadeiros desafios do sistema nervoso da internet? Os cabos submarinos representam conexões digitais vitais. São essenciais para o comércio e a comunicação global. Eles transportam mais de 99% do tráfego em diferentes continentes. Gigantes da tecnologia como a Meta, Microsoft, Amazon ou Google estão começando a gerenciar sistemas de internet através de cabos submarinos. Eles também gerenciam centenas de data centers repletos de milhões de servidores. São chamados de hiperescaladores. Os primeiros cabos submarinos ligaram as principais vias de comunicação, em particular entre Londres e Nova York. Esses eixos continuam sendo essenciais, mas um grande número de estradas está surgindo e fornecendo largura de banda. Tudo isso faz parte de uma transformação gradual das comunicações subaquáticas. No passado, esses cabos eram apenas uma exceção, destinados a apenas alguns centros urbanos. Hoje é uma rede global e os cabos submarinos se multiplicam. Os seus benefícios econômicos são consideráveis. A velocidade de acesso à internet é muito maior, o que aumenta a atividade econômica de 5 a 7%. Entre 2023 e 2025, há uma previsão de investimento de 10 bilhões de dólares na construção de novos cabos submarinos. Só a Google já implantou diversos cabos. 2 cabos transpacíficos também estão em construção. Uma instalação deste tipo custa entre 250 a 300 milhões de dólares. No entanto, essas infraestruturas são essenciais. No Sudeste Asiático, os cabos submarinos dominam amplamente o campo das comunicações. Nos Estados Unidos e na Europa, os cabos terrestres transportam a maior parte da carga. No entanto, essa situação está em constante evolução. Os cabos atuais enviam até 250 terabytes de dados por segundo. Esta tecnologia inovadora remonta a 1800. Naquela época, engenheiros e cientistas descobriram como colocar cabos telegráficos no fundo dos rios, no Canal da Mancha e no Mar Mediterrâneo. Em 1858, foi construído o primeiro cabo transatlântico, mas seu funcionamento ainda não era perfeito. Apenas uma única palavra poderia ser enviada a cada minuto. Apesar das dificuldades, os investidores apoiaram o desenvolvimento desta nova tecnologia. Eles estavam conscientes do desafio para o futuro que as comunicações representavam. O uso do cobre melhorou a transmissão do sinal, assim como o reforço de uma bainha reduziu as quebras do cabo. Além disso, foram instalados repetidores ao longo do cabo para melhorar a intensidade do sinal. O isolamento de polietileno também mudou as coisas. As conexões submarinas ganharam desempenho e confiabilidade. As chamadas telefônicas sobrepuseram as mensagens telegráficas. Em 1973, um cabo transatlântico poderia lidar com 1.800 conversas simultaneamente. Em 1988, o primeiro cabo transatlântico a conter os fios de fibra ótica tinha capacidade para atender 40 mil ligações ao mesmo tempo. Essas linhas de fibra ótica transmitem dados na forma de pulsos de luz laser. Usar múltiplas frequências de luz significa que mais dados podem ser enviados ao mesmo tempo. Este é o mesmo princípio das linhas de fibra ótica terrestre. A fibra ótica é a solução ideal para a transmissão de dados em alta velocidade e longa distância. Esta tecnologia tem muitas limitações. É, portanto, necessário aumentar a intensidade do sinal utilizando numerosos repetidores, colocados a cada 50 ou 100 km. No entanto, esses repetidores devem ser energizados. Na parte externa dos fios de fibra ótica, uma camada de cobre transporta a eletricidade de até 18.000 volts. Isso é mais que suficiente para alimentar os repetidores em todo o Oceano Pacífico. Por outro lado, aumentar a potência do laser para não ter que usar repetidores derreteria as fibras. Hoje, diferentes métodos decodificam os dados, manipulam a frequência e ampliam as ondas de luz.
Isso permite que o máximo de dados possível seja compactado em todas as fibras disponíveis. As empresas que instalam os cabos submarinos começam escolhendo a rota do cabo. E isso pode ser muito mais complicado do que pensamos. Os cabos são então desenrolados em embarcações especializadas. Antes de ser desenrolado, o cabo deve ser colocado na direção correta para evitar qualquer mau funcionamento. Um grande número de questões pode atrapalhar os planos de instalação de um cabo subaquático. Perto da costa, os cabos são envoltos em bainhas de aço e enterrados no fundo do mar por meio de um arado rebocado pelo navio. Em águas mais profundas, o cabo fica muito menos protegido. Só é depositado no fundo do mar. Esses cabos submarinos representam uma tecnologia revolucionária. No entanto, eles são vulneráveis. Eles representam um problema de segurança principal. Os espaços marinhos estão no centro de tensões crescentes, especialmente devido ao seu papel central na globalização de numerosos fluxos. Os cabos submarinos estão se tornando alvos potenciais no jogo do poder. 97% das comunicações globais, bem como a maioria das transações, passam pelos 900 mil quilômetros de cabos instalados no fundo do mar. A menor perturbação pode ter um terrível impacto econômico. Portanto, é essencial proteger todas as rotas de comunicações subaquáticas. Parece que a vulnerabilidade dos cabos face ao risco de sabotagem é uma ameaça real. Além dessa vulnerabilidade aos conflitos entre potências mundiais, os cabos submarinos ainda lutam para resistir à pressão da água. Muitos deles estão cortados. Muito disso vem de equipamentos de pesca e âncoras, ou por terremotos e deslizamentos de terra. As alterações climáticas são, portanto, motivo de grande preocupação. Além disso, a maioria das interrupções ocorre perto da costa, onde o tráfego marítimo é muito mais intenso. Em média, o conserto de um cabo submarino leva 2 semanas. É necessário que uma embarcação pesque uma extremidade do cabo quebrado. Uma boia permite que esta extremidade flutue enquanto a outra é recuperada. As fibras óticas são então reconectadas e protegidas. Além deste aumento de resistência, o principal objetivo agora é tornar os cabos muito mais rápidos. Novos cabos estão sendo instalados, enquanto os cabos existentes são modernizados. A latência dos cabos transatlânticos está prestes a ser reduzida. Em todo o mundo, os cabos de comunicações submarinos parecem ser uma prioridade. Hoje, as nossas sociedades estão completamente dependentes desta rede de cabos submarinos. É a espinha dorsal do tráfico de comunicações internacionais. Os desafios dessas novas tecnologias são, portanto, colossais. Inicialmente, os cabos submarinos representam um importante interesse estratégico em tempos de guerra. Desde o seu nascimento, em 1852, mostraram a sua utilidade nos conflitos. Além de serem ferramentas do poder diplomático, o uso de cabos em conflitos faz parte de uma estratégia militar clássica. E o objetivo é simples: manter intacta sua rede de comunicação ao mesmo tempo que ataca a do adversário com o objetivo de danificá-la ou mesmo neutralizá-la. A primeira ação bélica contra cabos submarinos ocorreu em 1898 durante o conflito hispano-americano. Esses cabos representam agora um alvo principal. Permitem ameaçar diretamente os estados, bem como todo o sistema internacional. São, portanto, elementos essenciais do conflito cibernético no contexto da defesa, mas também do ataque. Os cabos de comunicação subaquáticos podem ser um terreno fértil para operações maliciosas. São ferramentas de espionagem de qualidade, principalmente por meio da captura direta de informações. A transparência dos dados, bem como a sua acessibilidade, estão no centro da atualidade. Esses telegramas podem representar fontes privilegiadas de inteligência em assuntos civis e militares. E hoje este é um ativo considerável. Com informação massiva e contínua, é possível a recuperação em larga escala de informações importantes para os estados. Todo mundo tenta espionar os outros, principalmente com o armazenamento de dados na nuvem. Certamente isso facilita a prevenção dos dados, mas também proporciona acesso direto à informação. Dados maliciosos podem ser causados em cabos submarinos por razões militares, econômicas, privadas ou políticas. O medo do terrorismo é, portanto, particularmente credível. As ameaças estão por toda parte e isso tem uma repercussão nas questões de segurança. Depois das rotas aéreas e terrestres, a rota marítima poderá também se tornar alvo do terrorismo. Assim, os riscos econômicos são consideráveis. As consequências de um mau funcionamento momentâneo dos cabos poderiam ser catastróficas para o sistema econômico global. A atividade do mercado de ações seria desacelerada, porque todas as informações financeiras são realizadas por este meio. A perda de conectividade com a internet é igualmente dramática. A atividade administrativa e industrial ficaria paralisada. A perda financeira pode ser terrível.
Tal situação levaria ao isolamento forçado do país, vítima do resto da economia. Como resultado, o equilíbrio internacional pode ser desestabilizado por uma ruptura de cabo. Hoje em dia, a internet tem uma importância considerável. Durante muitos anos, os Estados Unidos e a China mantiveram um verdadeiro equilíbrio de poder no cenário dos cabos submarinos. A comunicação de amanhã está, portanto, no centro de um importante conflito de interesses. Acima de tudo, o desenvolvimento de novas tecnologias é realizado com vista à evolução e ao progresso. Foi o que aconteceu com os cabos submarinos. Seu objetivo principal era conectar telegraficamente a França e o Reino Unido. Posteriormente, surgiram as primeiras tentativas de controles com fins políticos e conflitantes. Junta-se a isso o advento da internet na década de 90. Os ataques modernos começaram em 2017, quando a Rússia usou esta alavanca de influência para cortar vários cabos ocidentais. Os riscos associados a essa tecnologia são numerosos. A primeira vem do crescente volume de dados que passam por esses cabos. Isso pode levar à espionagem ou à interrupção deliberada do tráfego. A produção desses cabos também está no centro do grande capitalismo. Deve-se levar em conta o destino dos cabos, os países de onde transitam, bem como a identidade dos operadores. O objetivo é combater os numerosos riscos que isso representa. Os Estados Unidos são responsáveis pela criação da internet. Conseguiram antecipar a importância desta nova tecnologia, mas também das suas infraestruturas da nova ordem mundial. Eles ainda se consideram o principal jogador nesta indústria. Os gigantes americanos da fabricação de cabos estão se multiplicando. Os Estados Unidos também possuem uma forte organização reguladora, considerada líder no mundo digital. Portanto, se consideram como reguladores das infraestruturas digitais globais. Continuam empregando estratégias ofensivas e construindo alianças no setor a fim de contrariar a ofensiva chinesa. Por outro lado, a China considera essas ações como coerção econômica americana. Os Estados Unidos também estão trabalhando em estratégicas defensivas. Procuram assim proteger as infraestruturas digitais subaquáticas, punir possíveis inimigos, mas sobretudo reduzir a influência chinesa. Ela que ascendeu rapidamente ao posto de líder mundial em instalação de cabos. A ascensão chinesa, bem como a influência do país sobre terceiros, assusta os Estados Unidos. Os dois países estão, portanto, envolvidos numa guerra digital sem precedentes e multiplicam projetos para estabelecer o poder digital. A China não parece pronta para desistir. Continua sua expansão e investimentos para comprovar sua influência digital. O país vê os cabos submarinos como uma ferramenta para proporcionar uma vantagem estratégica em caso de conflito futuro. Mas qual país se tornará a maior hiperpotência do mundo? Estamos a caminho de uma guerra híbrida. Os cabos submarinos representam um meio de controlar informações e influenciar conflitos. O equilíbrio de poder entre China e Estados Unidos, pelo controle das redes de cabos submarinos, se assemelham cada vez mais a uma guerra híbrida. Os efeitos sobre terceiros são numerosos. Os Estados Unidos mantêm a sua vantagem competitiva, porque utilizam estratégicas defensivas, protegendo assim o seu controle sobre os cabos submarinos. Mas será esta supremacia defensiva, a favor de uma ligação à internet aberta e segura, realmente capaz de contrariar as estratégias ofensivas chinesas? Até o momento, não existe nenhuma autoridade reguladora em torno do controle das redes de cabos submarinos. Mas as ambições chinesas podem realmente competir com o atual poder digital americano? Só o futuro nos dirá. Hoje em dia, os cabos submarinos representam conexões digitais vitais. Desde o seu início, eles têm sido o centro das relações internacionais. Apesar do seu funcionamento por vezes vulnerável, esses cabos são o centro de desafios consideráveis para todos os países do mundo. Em tempos de guerra, era o interesse estratégico dos cabos submarinos que interessava. Eles podem ser também terrenos de operações maliciosas, especialmente em questões econômicas e geopolíticas. Hoje em dia, os cabos submarinos estão no centro de um conflito americano-chinês cujos riscos são numerosos. A posição dos Estados Unidos e da China neste conflito pode muito bem conduzi-los a uma guerra híbrida. Mas qual o futuro dos cabos de comunicação subaquáticos?